Glória a Deus. Já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E, como eu te falei, gente, antes da gente ir para o intervalo, a gente está aqui hoje com um testemunho muito bacana, tenho certeza que vai impactar o seu coração. A gente vai entrevistar hoje a Laís Oliver, que está aqui nos estúdios com a gente, né? Tudo bem, Laís? Tudo bem. Que bom te receber aqui, viu? Obrigada. Amém, que bênção. Laís, você tem uma história muito forte, né? É. E você vai poder compartilhar com a gente hoje. Então, vamos começar do começo, né? Como é que foi? Você nasceu num lar cristão ou não? Conta pra gente um pouquinho. Bem, eu não nasci num lar cristão e isso realmente trouxe grandes danos, né? O principal é isso, não ter nascido num lar cristão. Mas existem lares cristãos que são mais tranquilos. O meu não era tão tranquilo, né? Então, assim, começando do início, a minha mãe, eu me lembro de algumas vezes que ela era depressiva. Então, a minha mãe, ela já tentou se matar várias vezes. Isso são lembranças da sua infância? São lembranças da minha infância. Os vizinhos, às vezes, tinham que trazer a gente, pegar a gente de dentro de casa para levar para casa vizinha, porque ela, quando dava os ataques, às vezes tomava remédio. Ela tomava remédio controlada porque ela já era diagnosticada depressiva mesmo. Olha só. Então, assim, isso era por volta dos meus 6 anos, 5 anos. E você tem essas lembranças? Tenho as lembranças. Bem claras? Tenho lembranças da minha mãe chorando. Ela chorava muito, então eu me lembro muito dela chorando e de algumas palavras fortes que eu vou dizer com o tempo aqui no testemunho. Então, assim, muitas coisas, não para mim em si, porque a minha mãe, na verdade, apesar de todas essas coisas, foi uma excelente mãe, no sentido de se esforçar, mas ela não tinha Cristo, então a vida dela era muito difícil. Imagina. Ela e o meu pai eram a diferença de idade de 34 anos. Minha mãe era bem mais jovem que meu pai. Então, meu pai, quando eu era criança, meu pai já era idoso, já era velhinho já, então assim... E ele era um pai presente? Ele era um pai ausente, não porque exatamente, eu acho que ele... Não, você é um pai ausente porque eu sou falta de caráter, não. Porque o meu pai foi criado diferente, ele teve uma criação diferente, então assim, eu acho que pelo fato dele ter uma criação diferente, ele não era presente, assim, não se importava muito. Agora, a minha mãe, ela procurava o máximo ser presente, apesar de tudo. Só que era bem complicada a relação deles dois, então acabava também atingindo os filhos. E eles eram casados? Eles eram juntos. Eles eram juntos, juntos, nunca se casaram mesmo, né? Então, assim, foi bem difícil a minha infância ter lidado com isso. E apesar de tudo, eu acho que eu não entendia direito como aquilo podia refletir na minha vida. Então, eu tentava o máximo dar umas palavras pequenininha, pensa, dar umas palavras de ânimo pra minha mãe. Não chora, eu não entendia, né? Exatamente. Mãe, por que você tá chorando? Às vezes eu falava muito isso. A minha irmã, que eu sou a mais nova de todas, e pra vocês entenderem um pouquinho da confusão, de certa forma, minha mãe é a segunda esposa do meu pai. Esposa, assim, né? Que era só junto. Era a segunda mulher do meu pai. Meu pai, ele já foi casado com uma mulher e eu tenho outros irmãos por parte de pai, que são mais ou menos uns 10. Olha só, gente, quase nada de irmãos, né? Na verdade, porque assim, eu não convivi com eles, eu convivi só com os meus 2 irmãos. Eles eu vi algumas vezes da minha infância, mas assim, aí ele tinha essa família, mas divorciou e aí ele juntou com a minha mãe, depois de um tempo. Mas era bem difícil, porque era complicado o relacionamento deles, como eu já falei. E assim, a gente ficava no meio daquele furacão, né? Os filhos ficavam ali, E o que isso afetou na sua vida, Laís? Olha, eu acredito o seguinte, tem uma coisa que eu até quando mais diante, né, eu falava sempre para as pessoas com isso, não grita comigo, não grita, não precisa gritar, não tem necessidade de você gritar. Porque eu lembro sua mãe gritava muito? Tanto a minha mãe quanto meu pai, eles se discutiam muito, não se agrediam fisicamente, mas eles se discutiam muito, então eles se desrespeitavam, né, assim, não aguento mais você, mas minha mãe sempre queria separar. Aí meu pai começava aquela chantagem emocional com os filhos, usar os filhos. Meu pai era um pai, apesar de ele não ser tão presente, apesar de tudo, ele era um pai bom, que se esforçava e tal em algumas coisas. Mas nisso, eu acho que foi a coisa que ele mais errou com a gente. Ele pegava e falava, não, sua mãe tá querendo me deixar, não deixa ela. Ele colocava essa carga em cima de nós 3. Entendi. E aí a gente começava a chorar. Aí a minha mãe falava assim, não, então tá bom, não vou deixar você... Às vezes ela não deixava por causa da gente. E ela falava, como eu vou criar 3 filhos sozinha? Pelo menos ele é o pai, não vai vir nenhuma pessoa pra maltratar, né? Então ela tinha muito esse pensamento assim. Então ela ficou 16 anos casada com meu pai. Meu Deus. Por causa dos filhos, praticamente, Entendi. né? Apesar de ser muito guerreira, apesar de ela lutar lado a lado com ele, eles tinham essas diferenças. Ela reconheceu muitas coisas boas nele, mas não era fácil, assim, a convivência entre família. E quando que Cristo entrou nessa família?
Olha, o que acontece? Quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, nós morávamos em Planaltina, na Estância 4. E ali a minha mãe, ela estava assim, esse tempo ela estava muito mal mesmo, trabalhava de manicure, tentava de tudo para sustentar a família. Meu pai era aposentado, então meu pai trabalhava mais de autônomo às vezes, mas a maioria das vezes era minha mãe mesmo que trabalhava fechado. Então assim, aí meu pai ficava com a gente em casa, a gente ali sozinhos. Um dia minha mãe voltando do trabalho, um homem começou a pregar no ônibus. E ele começou a pregar. E a minha mãe começou a chorar, porque ela disse, ele está contando a minha vida. Né? Ele está contando a minha vida. E se falasse, nem acredita, né? Quem não tem fé mesmo não acredita. Mas assim, ele começou a pregar tão fortemente ali dentro, com tanta unção naquele ônibus. Um homem bem aparente, vestido. E ali ele foi se aproximando da minha mãe. E ela falou, moço, quem foi que contou a minha vida pra você? Quem contou a minha vida pra você? Porque você tá falando a minha vida inteira. Aí ele falou assim, não, moça, eu não contei nada. Ninguém me contou nada. Isso aí é Deus que tá falando com você. Aí ele perguntou se podia fazer um culto no lar na casa da minha mãe. Eles foram nesse culto no lar. Me lembro como hoje. Essa é uma imagem que nunca vai sair da minha cabeça. Isso aí eu já tinha 7 anos, né? E aí chegaram, a gente ficou toda se preparando pra eles virem, né? Aí eles chegaram e nesse dia minha mãe se converteu. Meu pai se converteu também, entre aspas, né? Foi, aceitou Jesus, mas quem ficou firme mesmo foi a minha mãe. E a partir daquele momento foi a Igreja Brasil para Cristo. E olha que incrível. Esse rapaz que pregou pra minha mãe, depois meu pai, conversando com ele, descobriu. Ele era filho de um parente do meu pai. Gente, ele era praticamente primo do meu pai, assim, segundo, uma coisa assim. E eles não se conheciam exatamente, mas conhecendo ali pela família, eles se conheceram e viram que eram parentes. Olha só. E aí a gente começou a ir na Brasil para Cristo, que é uma igreja que lá em Planaltina tem bastante, assim, né, trabalhos. E aí aí eu lembro que eu comecei a ir aquilo, eu amava cantar. Então desde criança eu amava cantar. Então quando eu cheguei ali, que eles começaram a ensinar música, eu falei, opa, é minha área. Que ótimo, isso é em casa, né? Eu comecei a trabalhar ali, Deus começou a trabalhar na minha vida, minha mãe começou a ensinar o que ela aprendia na igreja para nós. Pra você ter uma ideia do que a gente passava espiritualmente. A minha irmã, ela vivia nos médicos, a minha mãe vivia levando ela nos médicos e não descobriu que ela tinha uma dor, que ela caía no chão desmaiada, vomitava, assim, muitas vezes, de tanta dor de cabeça que ela tinha. E nenhum médico conseguia saber o que ela tinha. E um dia, logo bem depois, minha mãe já era cristã, um dia ela foi na igreja, Deus mostrou que era uma obra, né, de bruxaria, alguém fez pra ela, né? E ali, na mesma hora que aquela mulher começou a orar pela minha mãe, a minha irmã, na mesma hora, desmaiou lá em casa, no mesmo horário, na mesma hora. Quem vê assim não acredita, né? Mas aí ela pegou e aí, naquele dia, ela foi liberta daquela dor de cabeça, nunca mais. Não, ela gastava dinheiro pra tudo quanto é lado, tudo quanto é médico, em Brasília, em tudo quanto é lugar, e não conseguia saber. Pra você ter uma ideia. Então, assim, a gente passou diversas coisas. Cada um teve essa infância de alguma forma refletida na sua vida, né? Imagina. E aí, no caso, quando Cristo entrou, foi nesse momento. Que minha mãe aceitou Jesus no meu lar. Mas mesmo assim, você passou por algumas situações difíceis, né? Porque aí depois vem as questões depois. Quando eu tinha 10 para 11 anos, na verdade, a minha mãe teve um período que ela se afastou da casa do Senhor, ela teve um problema de saúde muito sério, ela acabou se magoando, não deram assistência, né? Ela acabou se magoando, ainda nova convertida, só tinha acho que esses 2 anos e meio que ela era cristã, e aí ela acabou se afastando da casa do Senhor. E ali eu comecei a ir com alguns primos, que é a Valéria e ela é casada com o Marcílio, eles já são adultos já, né? São primos já mais velhos. E eles eram cristãos, são cristãos, e eles começaram a me levar para a igreja e eu começava a ir com eles. Aquele princípio de Cristo não sai da sua vida, porque eu acho que quando Cristo ele toca até mesmo a criança, ele toca uma criança, ele toca um idoso, ele toca quem seja. Sim. Quando a palavra de Deus, quando a verdade de Deus chega em um lar, é difícil você esquecer dessa verdade, né? Então, assim, apesar de tudo, eu ainda estava naquela fase de começar a ser adolescente, né? Ali juniores e tal, de 11 anos, mais ou menos. Então, assim, aí chegou um tempo que o meu pai também não queria muito que a gente fosse para a igreja, ficava falando assim, não é para igreja, tinha muitos ciúmes da minha mãe. Esse era um das coisas piores, um dos pontos piores, porque ele tinha muitos ciúmes mesmo. Então, assim, às vezes ele não queria nem que fosse para a igreja porque achava que, né, estava fazendo algo de errado. Mas a minha mãe, mesmo afastada, ela não perdeu aquela essência, aquele princípio, né? E aí eu comecei a ir, quando eu tinha 11 anos, o meu pai chegou a falecer
né? Ele faleceu. Antes dele falecer, ele teve um encontro com Cristo no hospital, para a glória do Senhor, porque meu pai era conhecedor da verdade. E meu pai, assim, foi assim, apesar de ser um pai, não era aquele paizão, no sentido de estar toda hora ele brincar e tudo, mas era o meu pai, era o meu pai, né? Era quem eu amava, e eu era muito apegada a ele. Isso, assim, me chocou muito, a morte dele. Me deixou, assim, né? Apesar de que nesse momento também de 11 anos foi muito difícil pra mim. Aí onde entra uma fase bem difícil pra mim, que eu sofria muito bullying na escola. Eu comecei a nascer as espinhazinhas, né? Isso tudo. Meu pai doente. Nossa, tudo explodiu de uma vez, né? Meu pai doente. Ele ficou muito tempo doente, assim. Ele ficou mais ou menos... Minha mãe também ficou doente, porque ela teve que fazer uma cirurgia dos varizes. E ficava minha mãe na cama e meu pai do outro. E você com 11 anos? E eu com 11 anos no meio de tudo isso. E minha irmã, que era, como eu vou dizer, que tomava de conta mesmo. Minha irmã era adolescente, né? E assim... Desculpa-me, mas até a família nos ajudou naquilo que a gente precisava. E nesse momento a gente morava no Goiás, próximo da família. Não tivemos aquela ajuda, nem da igreja, nem da família. Então ficou meio aquela coisa assim, desesperadora mesmo. De passar necessidade de fome mesmo, de fome. E aí, quando meu pai morreu, foi que né, dificultou mesmo, porque ainda tinha a questão dele, ajudava com a aposentadoria dele, né? E a minha mãe também trabalhava antes de machucar, e ela teve que levantar antes da hora, antes de se recuperar da cirurgia, para ir trabalhar, para poder sustentar, quando meu pai ficou no hospital doente. Então, assim, para finalizar mais ou menos isso, a gente passou diversos problemas. Eu passei diversos problemas no sentido de financeiro. Apesar de que meu pai e minha mãe já tiveram um tempo muito bom, de 2, 3 anos, que foi dos meus 8 anos aos 10, que foi justamente aí... No tempo que você estava na igreja, Foi, né? no tempo, meu pai e minha mãe era dona de um hotel lá na Bahia, em Coribe. Então, assim, a gente tinha muito... Assim, não era rico, milionário, mas a gente tinha uma vida boa. E aí meu pai era meio, assim... desorientado, ele acabou vendendo tudo, acabou com tudo, e a gente ficou, quando ele faleceu, a gente ficou sem nada. Então, assim, não tivemos ajuda financeira dos meus irmãos. Ficou eu com 11 anos, meu irmão com 13, mais ou menos 12 para 13, e minha irmã com 14, se eu não me engano, para 15. E aí, nesse momento, um pastor entrou na nossa vida, o pastor Abimael. O pastor Abimael, ele já faleceu, era um pastor da presbiteriana, de Posse. E ele é um pastor, assim, que foi fundamental na nossa vida, porque ele viu o desejo de ganhar uma vida, né? Ele viu ali a situação da minha mãe, com esses filhos, lutando. E todo o tempo ele ia ao lado da minha mãe, ele e a esposa dele, a irmã Paula. E eles davam cesta quando podiam, abençoavam, levavam a gente para a igreja. Apoio, foi um apoio demais. E aí minha mãe voltou para Cristo. Nesse momento, minha mãe, ela viu que tinha realmente pessoas que se importavam com ela dentro da igreja. Porque a gente tem que entender que por causa de uns, né? A gente não tem que entender que é todos, né? Não é todos os pastores que não se importam, não são todos os membros que não estão nem aí. Existem pessoas que estão conectadas, que estão alinhadas à palavra, né? Graças a Deus, né? Tem pessoas que estão alinhadas à palavra. E assim, essas pessoas, não adianta, a luz ela vai brilhar em minhas trevas, né? E a minha mãe veio ali com essa ajuda, ela tomou essa ajuda espiritual também, porque ali foi uma guerra muito grande espiritual. Nesse momento, a minha mãe voltou para Cristo e Deus ele falou com a minha mãe: olha, dos seus filhos, eu vou levantar um que vai falar do meu amor por o Brasil, por onde quer que eu mande ela. Eu não sabia se era feminino ou masculino, porque tem meu irmão, né? Onde mande-se seu filho, essa sua criança, eu vou levantar de forma tremenda na terra. E a minha mãe nunca imaginava que era eu, a menorzinha, né? A da vizinha da casa, não por desfazer de mim, mas por eu ser a benzinha dela, que ela não queria deixar, né? Assim, o chaveirinho, né? O chameguinho. E, enfim, finalizando, esse pastor foi, assim, fundamental, porque ele foi quando a gente voltou para Cristo, mas eu ainda não tinha entendido o que era servir a Cristo, eu ainda não tinha entendido o que era realmente esse viver em Cristo. E eu acabei ainda ficando um tempinho ali. Quando meu pai, depois de uns meses que meu pai faleceu, que eu voltei para a Assembleia de onde a gente era, eu acho que me identifiquei mais com lá, aí eu conheci uma filha de um pastor recente que tinha se mudado para lá, que a gente era dessa igreja, nos afastamos, aí esse pastor da presbiteriana nos ajudou, só que a gente não se identificava muito, porque é um pouquinho diferente, né? Amorosos, maravilhosos, sou grata, mas a gente eu acabei voltando para essa assembleia, e esse recente pastor foi fundamental também na minha vida, porque ele tinha uma filha chamada Elianai.
E essa é minha amiga até hoje. Ela tinha que 17 anos na época e eu tinha 11. Mas eu sempre fui meio precoce, principalmente depois que meu pai morreu. Por essa Você teve que amadurecer responsabilidade, muito eu tive que rápido. amadurecer muito rápido. A minha mãe não impôs isso a mim. Mas eu lembro de vezes dela estar chorando, naquela situação, como eu vou alimentar meus filhos, como eu vou fazer. E aí, até um primo nosso deu um lugarzinho, que era um cômodozinho, que a gente morava no fundo da igreja, desse primo também, ele era pastor de outra igreja, a gente morava no fundo dessa igreja. E ela ficava assim, sem saber, chorando, e eu falava, ainda com 11 anos, falava, mãe, não se preocupa, Deus está conosco, né? O importante é Deus estar conosco. E eu vi ali, eu mudando, a minha mente mudou naquele momento que eu vi uma responsabilidade. Existe minha mãe, tá aqui chorando, eu preciso dar uma palavra. Até então eu tinha vergonha, porque apesar da minha mãe também ser uma excelente mãe, ela também foi um pouco ausente, ela até reconhece, minha filha, eu sei, porque eu tinha que trabalhar muito, eu não podia ir nos reuniões das escolas, não podia, isso me doía tanto. Eu sempre fui mais sentimental em casa, né? Sempre fui mais assim, gente, eu preciso dessa atenção, dessa coisa. Mas assim, eu comecei a ajudá-la e ali comecei a ver uma nova visão da coisa. Nesse momento, eu comecei a manifestar algumas coisas assim, eu falo que são guerras espirituais, porque eu vivi isso mesmo. Com 11 anos, eu comecei a ter pensamento de morte, né? Isso antes de eu encontrar a Elienay, eu comecei a pensar assim, não, eu vou me matar. Eu começava a ver aquela situação toda e tudo que tinha acontecido na minha vida, que desde os meus... aconteceram alguns momentos da minha vida, mas mais ou menos com 8 anos, eu tive um momento assim que me marcou muito. E outras, até os 11 anos, na verdade, eu sofri isso. Eu fui molestada. Fui molestada algumas vezes por pessoas diferentes, né? E isso também me marcou muito. E eu me lembro que com 11 anos, isso eu acho que é uma das coisas que mais me marcaram. Apesar da minha mãe me defender, ela sempre nos explicou bastante. Minha mãe foi uma mãe presente nisso. Ela sempre estava muito atenta, ela perguntava se tinha acontecido alguma coisa, estava tudo bem. Mas quando a criança, eu não sou psicóloga, né? Mas diz que quando a criança ela sofre qualquer seja um abuso psicológico ou qualquer coisa, ela se sente culpada muitas vezes, né? E ela se fecha. E se fecha. E eu é uma criança extrovertida, alegre, animada, eu comecei a me fechar. Né? Comecei a me fechar. E com 11 anos foi que veio à tona. Todas essas coisas, com 11 anos que veio à tona. Que eu comecei assim, foi a última vez que aconteceu, então aquilo me revoltou muito. Meu pai já tinha... a última vez foi quando meu pai tinha morrido. Então, assim, eu tava toda aquela situação destroçada, né? E aquilo ainda acontece comigo. Deixando bem claro que a gente sabe que o inimigo, ele trabalha por trás de tudo isso. Mas que são pessoas que escolhem fazer isso. Verdade. Né? E, assim, eu passei momentos muito, assim, tristes. Porque apesar de não ter acontecido realmente o abuso, mas isso me mudou de alguma forma. Isso eu lembro que eu tinha raiva até dos anos. Eu falava, não quero que ninguém me toque. E eu era uma pessoa que sempre falava com todo mundo desde criança. Eu lembro que eu falava assim, meu nome é Laís, qual é o seu nome, né? Aí eu comecei a mudar a mente. Não, peraí, não é assim. Comecei a amadurecer, mas ao mesmo tempo olhar o mundo de uma forma meio monstro, né? Assim, aquele mundo destrutivo. Aquilo mudou você, né, me Laís? mudou. Misericórdia. E isso foi muito triste. E aí eu sofrendo bullying, que nesse mesmo tempo, com 11 anos, sempre fui me dedicada na escola. E eu sofrendo bullying por causa das espinhas, porque era pobre, porque a escola que eu tava era uma escola onde só tinha riquinho, né? A maioria das pessoas era rica, é uma escola também de posse, chamada Castro Alves. E lá tinha mais gente de condições financeiras boas. E aí eu entrei lá porque também queria um melhor ensino. Lá era o menor ensino da região, pra mim, né, ao meu ver. E eu queria muito entrar, entrei. E lá eu sofri muito bullying, por ser menos favorecida, por ter espinhas, por não ser, né, pra eles, não bonita. E aquilo também, eu lembro que eu escrevia, fazia uns desenhos feios, assim, nas provas, assim, sabe? Enquanto tava esperando. E isso me marcou, porque as pessoas acham que às vezes não vai doer uma palavra, não vai mudar, né? Mas isso mudou. Mas muda, com certeza. Muda. Laís, o nosso tempo já foi. Já foi. Já. Mas eu queria que você me falasse uma coisa. Quando foi que, bem rapidinho, né? Quando foi que Deus começou, que você, na verdade, se levantou para pregar o Evangelho? Hoje você leva a palavra de Deus, né? Leva a mensagem de Deus. E como é que funciona? As pessoas podem te procurar? Você falou, antes da gente entrar no ar, né? Sobre a sua rede social, porque você aconselha as pessoas. Como é que funciona isso? O que acontece? Com 11 anos, que foi essa pessoa, rapidinho, que a Elienay, o pastor, ela olhou para mim e falou assim, Laís, eu imitava
ferrava o pastor, brincando, né? E ali eu comecei meu processo de cura. E Deus, ela falou assim, você é pregadora, Laís. Você é cantora, mas você é pregadora. E ela me chamou para pregar no culto de crianças com 11 anos e foi a minha primeira pregação. E de lá para cá não parei mais, fazendo a obra do Senhor. E assim, para finalizar, eu quero dizer assim que eu procurei ajuda. Depois de um tempo eu vi que eu precisava de uma ajuda. Eu procurei ajuda psicológica de uma psicóloga cristã. Eu vi que eu sozinha não conseguia vencer aquilo. Hoje, para a glória do Senhor, eu sou liberta de tudo aquilo do que o meu passado causou a mim, de tudo aquilo de mal que aconteceu a mim. E hoje é essa mensagem que eu levo, ela é de Cristo, né? A de Cristo e que Deus fez na minha vida. Hoje eu sou casada, 3 anos e meio. E você meu pensou esposo que me você não ia casar, Não, eu pensava né? que não ia casar, eu achava tudo de ruim de mim, tudo que você imaginar. E assim, o meu marido hoje é uma pessoa que me apoia muito, ele é uma bênção de Deus na minha vida. Eu quero até mandar um beijo pra você, amor, você é lindo, dono do meu coração, além Como de é Jesus. que é o nome dele? Marcelo. E assim, ele me entendeu muito. E ele foi fundamental também nesse processo de cura na minha vida. Porque isso refletiu também no meu casamento durante os 2 anos, primeiros 2 anos da minha vida. E aí ele me ajudou, ele me aconselhou também a procurar essa psicóloga. E quando Deus me tratou, cuidou de mim, eu já vinha ministrando. Porque eu acho que a mensagem da cruz, ela tem que ser levada mesmo com as nossas feridas. Com certeza. Mesmo com as nossas dificuldades. E eu lembro que... teve um momento na minha vida que eu falei assim, não, Senhor, acho que é melhor dar uma paradinha. E eu comecei a ficar um pouco mais ali, aprendendo do Senhor, ouvindo a mensagem do Senhor que Ele tinha pra mim. Hoje, você pode me encontrar nas redes sociais, no telefone, posso falar? Pode olhar pra câmera. 82555854, que é o meu WhatsApp. É 61 Brasília, né? Isso, 61 Brasília, 6185 85, eu não me lembro, mas tem um WhatsApp. É 8255? 82555854 e tem outro, mas aí eu passo pelo WhatsApp. Se a pessoa certo. E o meu Instagram é Oliver Laís e o Facebook Laís Oliver, tá bom? E eu tô muito feliz de estar aqui, obrigada. Eu quero dizer, qualquer pessoa pode vencer em Cristo Jesus. Nós não vencemos sozinhos, mas em Cristo Jesus, unidos, nós podemos vencer qualquer que seja a marca que a vida nos trouxe. Amém. E com certeza você é uma grande vencedora. Hoje Laís. eu estou pregando por todo o Brasil. Amém. Glória do Senhor. Todo o Brasil não. Fui uma vez em São Paulo, né? Mas eu prego aqui em Brasília, no Goiás, onde me chamar. Glória a Deus. Fiquei feliz de te conhecer, Laís. E ver que realmente não existe nada que é impossível para o nosso Deus, né? Não existe nada. Glória a Deus. Que benção. Laís, você fica aqui com a gente que a gente vai fazer o seguinte. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho orando com você. Não sai daí não, que a gente volta já já.